Bom, voltando aqui com o programa TV Atalaia Entrevista, agora vamos conversar com o Rubens Marques, presidente da CUT, aqui no nosso programa. Rubens, bom dia, tudo bem? Bom dia, satisfação recebê-lo aqui. Como é que está a relação trabalhadores, CUT e a classe empresarial? Sindicatos, federações? Olha, a relação da CUT com o trabalhador sempre foi boa. Com a classe empresarial, naturalmente, que é conflituosa. Certo. Hoje e agora, quais são os principais conflitos? Olha, veja bem, a classe empresarial está apostando, jogando todas as suas fichas nas reformas. As reformas são danosas para a classe trabalhadora, então está em conflito permanente. Você recentemente teve um debate, podemos dizer assim, com o deputado federal Laércio Oliveira, que é sindicalista patronal. O que é que saiu desse debate? Olha, veja bem, ele defende a reforma trabalhista, a previdenciária, defendeu a terceirização, ele foi uma das peças mais importantes para aprovar a terceirização. Legislou em causa própria, porque ele é empresário do ramo, tinha interesse muito ruim para a classe trabalhadora, o papel que ele cumpriu no Congresso Nacional. Certo. Quais são os pontos principais que a CUT debate, questiona da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, da terceirização? Quais são os pontos principais? Olha, não tem um ponto que seja bom para a classe trabalhadora, mas vou dizer alguns que eles são danosos e ele ataca a todos. Por exemplo, o negociado sobre o legislado. Quer dizer, a classe trabalhadora passou 100 anos lutando para ter leis que lhe garantissem os seus direitos. Aí, de repente, uma comissão de trabalhadores no espaço do trabalho pode assinar um acordo coletivo e aquilo suplanta a lei. De certa forma, a lei vai ser uma coisa inócua. E eles são tão agressivos que eles colocam de forma clara: para que Ministério do Trabalho, para que o Tribunal do Trabalho? Eles defendem, inclusive, a extinção da Justiça do Trabalho, que é uma das que melhor funciona no Brasil. Certo. E com relação à terceirização, por que vocês são contra? Olha, veja bem, primeiro... Você não acha que já é praticamente tudo terceirizado? Ainda tem muita coisa que não, porque a terceirização hoje ela acontece na atividade meio, na atividade fim ainda não, mas vai poder. Veja, se o setor público, por exemplo, ele abre as portas indiscriminadamente para a terceirização, a estudantada que está esperando um concurso, por exemplo, Banco do Brasil, para a Urbanésia aqui, isso vai deixar de existir para a Petrobras. Então é preciso garantir que no setor público haja o concurso. E também no setor privado, você não pode terceirizar tudo, porque você termina precarizando. E o salário do terceirizado, isso não sou eu que estou dizendo, isso são dados oficiais do DIEESE, que ele pega exatamente com dados do governo, o salário do terceirizado, ele é em média 40% menor. Um dado que é preciso que as pessoas entendam. O número de acidentes com morte, inclusive, 70% acontece com os terceirizados, exatamente por conta da precarização. No EPI e no EPC. Então, não é pouca coisa. Essa terceirização está sendo entendida pela OIT como um retrocesso, o Brasil dando marcha ré para o século XIX. Certo. Vocês defendem o fim do imposto sindical por quê? Olha, Batalha, acho que foi um momento importante essa entrevista para esclarecer. Durante as manifestações, inclusive da greve geral, a classe patronal e os deputados que apoiam as reformas, eles tentaram tirar o foco e dizer o seguinte: a greve geral que a CUT puxou com a Frente Brasil Popular e outras entidades foi por conta do imposto sindical. Não é verdade, não é verdade. Imposto sindical é uma coisa, a greve geral é outra. É subestimar a inteligência do povo, dizer que a greve geral que aconteceu e a que vai acontecer dia 30 foi motivada pelo fim do imposto sindical. Primeiro que ele não caiu ainda, está tramitando. Por que a CUT é contra o imposto sindical? Porque ele alimenta uma série de sindicatos que não faz a defesa da classe trabalhadora e sobrevive com as portas abertas para assinar acordo coletivo com o patrão. Quem gosta de sindicato, que não tem filiado na base e que disputa, quem gosta é o setor patronal. Mas muitos sindicatos fechariam as portas, né? Seu imposto. Pronto, Batalha. Esse é o X da questão. Se você acabar com o imposto, você vai fechar a porta de sindicato pelego, que não defende a classe trabalhadora, mas você vai também fechar a porta de sindicato sério e combativo.
pode parecer paradoxal, mas não é. Já que ele é combativo, por que é que ele não tem filiado para se manter? Depende da natureza do emprego. Numa indústria, se o trabalhador se filia, quando chega nos recursos humanos, a ficha para fazer o desconto, ela é demitida no outro dia. Então, há uma dificuldade da classe patronal entender que a sindicalização é livre, é um direito constitucional, mas não funciona. Eles demitem aqueles que se filiam. No setor público, tem gente que tem medo de filiar, você imagine no setor privado. Então, o que é que a CUT defende para que o sindicato combativo não feche as portas e continue defendendo a classe trabalhadora, intermediando nas negociações? É que seja criado uma taxa negocial, mas tem que ser aprovado pela Assembleia democraticamente. É diferente do imposto compulsório. O imposto sindical realmente tem que cair, porque ele é compulsório. Eu não autorizo, mas todo ano o governo vai lá e tira do meu salário. Então, mas eu não autorizei. Então, é compulsório e está errado. Mas aí, qual a diferença? Se o governo aprovar a proposta da CUT de criar uma taxa negocial durante a negociação, então o sindicato negociou, a categoria avançou, ele leva a proposta para a Assembleia. Se a categoria disser, pode descontar, porque o sindicato lutou pelo meu salário, pela minha condição de trabalho, pode descontar. Aquilo vira um direito. Se a categoria disser não, não tem desconto. Então, para preservar os sindicatos que lutam, é importante. E dizer o seguinte, eu ouvi as pessoas alardeando que o Brasil hoje tem 15 mil sindicatos, 15 mil. Esqueceu de dizer que 5 mil são patronais. E os patrões não abrem mão do imposto sindical. Inclusive, Léo Oliveira, fiz um debate com ele recentemente, e ele disse que defende a permanência do imposto sindical. Qual é a diferença do imposto compulsório e a taxa negocial? Olha, imposto compulsório, Batalha, ele é uma agressão ao seu direito. O compulsório, porque ele é retirado sem você autorizar, como acontece todo mês de março, a chiadeira do trabalhador. Digamos, o assalariado pega seu contra-cheque, está lá. Ele tomou uma mordida no seu salário, que já é pequeno. A taxa negocial é diferente. O sindicato negocia, na negociação coletiva, ele consegue uma conquista para o trabalhador, então ele leva para a Assembleia é convocada para esse fim, e a Assembleia vai dizer se autoriza ou não ele descontar. Então, é bem diferente. Certo. Você falou em paralisação no dia 30. Dia 30. Né? Os objetivos principais e o que é que você espera dessa paralisação? Batalha, o que eu vou dizer aqui pode parecer provocação, mas não é. Acho que, principalmente, o comércio, que é quem está na ponta da economia, tivesse coerência nessa disputa que eles estão fazendo com o movimento sindical, eles iriam apoiar. O Brasil está caminhando para construir uma sociedade de consumidores em potenciais. A reforma é ruim para o salário do trabalhador, você vai ter uma massa de consumidores em potenciais. Aquele que daqui para frente vai consumir o quê? A cesta básica, comprar um sapato 3 em 3 anos, e uma economia não sobrevive desse tipo de consumidor. É preciso que a pessoa tenha salário decente para poder consumir e gerar a economia. Então, se eles tivessem juízo, ia fechar as portas sem precisar de manifestação para apoiar. Os dados estão aí. A classe trabalhadora está entrando num processo de pauperização que eu não sei quantas décadas serão necessárias para retomar a situação de normalidade. Muito bem. Então fica no dia 30 já fazendo a convocação de todos. Convocação de greve geral. Há um indicativo positivo de que dessa vez os rodoviários vão aderir à greve, cobradores e motoristas. Tive uma conversa ontem com o presidente Miguel, presidente dos sindicatos rodoviários, e ele disse que vai aderir à greve, vai chamar uma assembleia. Então a tese é fechar bancos, fechar o comércio, os rodoviários vão parar e também algumas fábricas. E vai ter também trancamento de rodovia. Ou radicaliza agora, ou não vai ter tempo. Porque se a reforma passar do jeito que está aí, o Brasil vai viver uma crise profunda. Eu não entendo como é que a cabeça desses economistas funcionam. Há uma crise econômica profunda hoje, há uma recessão e as medidas vão levar o Brasil para uma recessão maior ainda. Muito bem. Finalizando, a CUT, como você já falou, defende o fim do imposto sindical.
e a contribuição negocial e sendo cobrada na ocasião das campanhas salariais. Na campanha, só naquele Só momento. naquele momento. E se for aprovado, Batalha. Se não for aprovado, não deve. É uma agressão ao trabalhador. Nós sempre defendemos o fim. Inclusive, tem sindicatos na CUT que já devolvem há décadas. Sindicatos bancários de São Paulo, por exemplo. Aqui em Sergipe, o Sintese coloca um mês inteiro funcionário à disposição para devolver. Tem sindicato que ainda não pode devolver, porque tem um índice de filiação ainda pequeno, pelos motivos que eu falei a você no início. Filiação muitas vezes representa a demissão. Muito bem. Rubens, satisfação muito grande recebê-lo aqui. Rubens Marques, presidente da CUT. Eu que agradeço mais uma vez. Chegamos ao final do programa TV Atalaia Entrevista de hoje. Muito obrigado a todos. Boa semana a todos. Vem aí o Balanço Geral com Fábio Henrique. Balanço Geral amanhã. Um abraço.